conforme a voz do seu pastor. E você diz, mas irmã, tem, porque Jesus está falando aqui em João 10, é para a igreja, é para nós ovelhas, aqui é falando de ovelhas. Ele está contando essa parábola, porque em Israel nós vamos viajar aqui por Israel, eu quero que você pense comigo sobre como era esse costume dos pastores e das ovelhas, né? Porque nós sabemos que Jesus falava com aquele povo duro de coração, por parábola, para que eles entendessem o que Jesus queria dizer, porque eles entendiam daquilo, entendiam de ovelhas, de pastores. E aí o Senhor fala assim conosco, porque quer abrir o nosso entendimento para que nós entendamos o seu cuidado com a sua noiva, o seu cuidado com o seu povo. E vamos voltar aqui um pouco e imaginar como que era esse cuidado dos pastores com Israel, em Israel com as suas ovelhas. Tinha os currais, né, os apriscos, e ali ficava, as ovelhas eram todas guiadas para aquele local, o rebanho todo ficava ali dentro, alojados ali dentro, ali eles eram protegidos, ali eles tinham alimentos, ali elas eram cuidadas. E o interessante é que o pastor, ele não era só um pastor para cuidar daquelas ovelhas, eram vários pastores. E esses pastores, cada um tinha o seu rebanho. E ali naquele curral cabia muitas ovelhas, naquele aprisco, né? Cabia muitas. E ali cada pastor vinha conduzindo as suas ovelhas e as colocava pela porta dentro daquele rebanho, dentro daquele local onde elas ficavam. E aí, amados, o próprio Jesus, ele se diz ser esse pastor que cuida dessas ovelhas. E o que acontece é que um dos pastores, eles ficavam ali na porta das ovelhas. E ele mesmo era a própria porta. Ele, para trazer proteção para aquelas ovelhas, ele se deitava na porta, usando o seu corpo para trancar lá. E ali ele estava entregando a sua vida para proteger as ovelhas. Olha que coisa linda e extraordinária, o amor de Deus. E ali ele estava impedindo que os lobos entrassem, que os ursos entrassem para predar as ovelhas. Ele estava com o seu próprio corpo, entregando sua própria vida para trazer esse cuidado para as ovelhas. Então Jesus, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele está dizendo que aqui, assim como Israel, o pastor se deitava, fazia aquele livramento, trazia livramento para as ovelhas. Jesus também é o livramento de Israel. Jesus é o livramento da sua igreja. Jesus, ele deu sua vida, deu seu corpo para nos livrar do ladrão. E quem é o ladrão? É Satanás, irmãos. Aqui Jesus estava falando por parábola, mas trazendo para a realidade nossa, espiritualmente falando, ele dá a sua vida para nos livrar. Ele deu a sua vida para nos salvar das armadilhas de Satanás. E ali, voltando para Israel, ali para aquele cuidado com aquelas ovelhas, vários pastores vinham e eles vinham pegar as suas ovelhas, eles vinham pela porta e ali eles chamavam as ovelhas e tinha mil ovelhas ali, cada uma via a voz do seu pastor. Nenhum se
Ele não busca ouvir outra voz que não seja o seu pastor, Jesus Cristo. Ele não busca de maneira nenhuma. Por isso que Jesus disse: eu sou o portão das ovelhas. Ele é o que é a salvação contra os lobos, contra os animais, contra os perigos. E ele diz: eu sou a porta, né? No caso, isso quando ele fala isso, ele está dizendo: eu trago livramento, eu trago salvação, eu sou o único caminho. E muitos têm buscado resolver sua vida, têm buscado em várias outras portas, porque às vezes tem dificuldades na vida da gente, situações que você se desespera, e aí você vai buscar a solução do problema, e aí você vai em todas as portas que lhe oferecem. Mas a gente sabe, e lendo a palavra, que não há solução para as ovelhas de Cristo em outro lugar, irmãos. É só no Senhor. Não adianta buscar em outras religiões, não adianta buscar nos nossos meios, nos nossos recursos. Ele é o pastor, ele é o pastor das ovelhas, ele é o nosso livramento, a nossa salvação. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há para onde nós corremos. Chegou pessoa dizendo para mim: para me levar para a mesa branca, porque disse que lá não tinha cura. Mas graças a Deus que eu estava lendo a palavra, eu já estava crendo no Supremo Pastor. E graças a Deus que Deus não deixou o coração da minha irmã se mover para isso. A minha irmã nem era da igreja, nem era cristã, ela disse: eu levo ela para o negócio de mesa branca para cantar, não levar ela para Deus é amor, para Deus libertar ela. E eu, meu Deus, como é que pode? Eu fiquei impressionada dela ter dito isso. Depois que tudo passou, ela me disse que aconteceu isso, que ela trabalhava no centro. E muita cliente, ela estava muito abatida, né? E aí ela atendendo aquelas clientes, ela disse que umas amigas, umas clientes falaram que era a solução para a depressão era levar para a mesa branca. Então são falsas promessas, são portas que aparecem para trazer uma solução. Mas não há solução fora de Cristo, irmãos. É tudo engano. Pode até trazer uma falsa esperança, mas não resolve o problema. Por isso que Jesus ele nos alerta que ele é o portão das ovelhas. Se você for buscar em outros lugares, em outras fontes, com certeza nós ficaremos frustrados. E o que adianta não ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Porque Jesus não traz só solução para o problema, que Jesus traz vida eterna. Vida eterna, irmãos, é o que Jesus garante. Nós podemos até perder aqui, mas nós ganharemos na eternidade. Porque às vezes nós estamos muito preocupados com o que vai ganhar aqui e trocamos as bênçãos do Senhor por migalhas, irmão. Por migalhas que o inimigo nos oferece. E quantos que não têm deixado a cruz porque tem uma solução imediata? E com Cristo não é imediato. Com Cristo é uma caminhada de glória em glória, de fé em fé, amados. Mas vale a pena nós permanecermos fiéis ao Senhor, porque o Senhor tem solução para todas as nossas causas. Ainda que aparentemente pareça ser demorado, que seja dolorido, mas vale a pena nós estarmos com o Senhor. E em João, no versículo 10, ainda no versículo 11 ao 14, diz que Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus, ele provou que já deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. E isso sem nós merecermos. Muitos de nós sendo, qual crente é esse? Esse arrogante, esse prostituta, esse mentiroso, esse adulto, seja o que for, irmão, exaltado, soberbo, seja o que for, nós temos que ser esse. Se nós já aceitamos Jesus, essas coisas não nos dominam mais. Porque ele é o bom pastor e ele nos provou que nos ama de uma maneira que ninguém nos ama, dando a vida por nós, mas sendo tudo isso. Esses falsos amigos, às vezes traímos, enganamos, enrolamos, fizemos tanta coisa e ele deu a vida por nós assim mesmo. Sem nós merecermos, amados. Olha que amor extraordinário. Porque nós, quando nós conhecemos esse amor, nós estamos vivendo em troca.
são portas que o inimigo traz para nós. Me ajuda a pregar, crente, em nome de Jesus. A gente fala que se for miséria. Ai, coitado de mim, não merece isso, eu sou burro. Eu só passo por isso, por que eu passo? Quando todo mundo está passando bem, só eu que faço essas coisas. É porque Ele te ama. É porque Ele quer te trazer para bem pertinho. Pode observar que nesse tipo de dificuldade é o tempo que tu mais ora. É o tempo que tu mais dedica. É o tempo que tu não se distrai tanto, porque é muita distração, não é não? É muita distração para nos roubar o tempo que nós deveríamos dedicar com tudo da vida, com o Supremo Deus, com o bom pastor. Nós estamos gastando com muita informação, com muita coisa. Aí muitas vezes Deus vem, pá, quebra a perninha da ovelha, para a ovelha parar, para a ovelha ouvir a voz do seu pastor, e para a ovelha ter e entender que a intimidade com Deus é melhor do que tudo nessa terra. Não tem nada melhor do que nós estarmos sozinhos na nossa casa. Temos prazer de orar, temos prazer de estar na presença de Deus, temos prazer de estar na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor. Amados, nada é mais prazeroso do que isso, mas nós somos muito fáceis de nos distrair, nós somos muito fáceis de perdermos a atenção do Senhor, porque, irmãs, é muitas vozes chamando a nossa atenção, e não diferente do rebanho, que sempre tem uma ovelha que se dispersa, mas Ele não abre mão de nenhum de nós, viu? Nenhuma das ovelhas Ele abre mão, porque Ele nos ama, e Ele nos quer, e Ele quer nos trazer para bem pertinho dEle, irmãos, ainda que seja passando luta, dores, é necessário, mas Jesus, a hora correu, o sangue de Jesus tem poder. João, versículo 10, 25, diz que Jesus afirma em ser o próprio Filho de Deus. Olha só, é o próprio Filho de Deus encarnado em homem, revelado em homem, deixou toda a sua divindade para vir sofrer as aflições que nós sofremos nessa terra. É por isso que nós não podemos nos sentir diminuídos por causa das aflições que nós passamos, porque toda aflição para o crente já é pouco, sabe por quê? Porque quanto mais aflição, mais a gente fica crente. Quanto mais luta, mais a gente quer Deus. Menina, eu nunca busquei tanto a Deus quando eu passei por um perrengue grande, como é nessa igreja, já dei meu testemunho. Eu nunca fui tão crente, rasguei até o joelho de tanto orar. E 13 anos de crente não tinha uma marca no joelho, porque eu não orava. Deixa eu orar quando o pastor não orava. Vamos orar. Na igreja com os pastores, com os irmãos. Porque tem que orar é quando está tudo bem, é quando está dando certo, é quando está dando certo, é quando não tem, irmãos. Porque a ovelha que ama o Senhor, ela ouve a sua voz. Ela tem sede da voz de Deus. Ela tem sede da presença de Deus. Ela não se cansa de adorar. Eu trabalho com restauração de família. Eu tenho 45 famílias que acompanham de todo o Brasil, lutando por restauração de família. Essas famílias, elas chegam, elas nos acham no nosso testemunho no canal do YouTube. E aí elas correm para o WhatsApp, porque elas pensam que é mágica que vai restaurar. Elas correm para o WhatsApp, chegam desesperadas para Deus restaurar o casamento delas. E a gente entende, irmãs, que o Senhor, Ele permite os casamentos se desmanchar, os problemas virem para nos atrair. É igual aquela canção que diz assim: nos leva ao deserto para falar de amor. Põe na tormenta para mostrar que estás comigo. Irmã, é desse jeito. Aí ele chega: irmã, a senhora ora, irmã, porque eu vi que Deus restaurou o seu casamento. Irmã, porque eu vou morrer, irmã, eu quero me suicidar. Eu quero que Deus tenha meu casamento. Irmã, aproveita esse deserto. Ela, irmã, mas eu não consigo, irmão, eu sinto tanta angústia, tanto desespero. Eu sei, irmão, eu entendo que eu também senti. Irmã, mas não adianta não, agradeça esse deserto, que Deus te chamou para ser um dos pais, para ser um dele. Irmã, Deus aproveita o teu problema é para te fazer íntima dele, para te trazer intimidade. Porque nenhum problema Deus ele desperdiça. E a gente não entende porque que estamos passando processos tão difíceis. E a gente percebe, irmãos, que as pessoas não querem buscar a presença de Deus. E não é diferente de mim também, não. Se nós não prestarmos atenção, nós estamos dispersos, como a ovelha dispersa. Nós só vamos ver, meu Deus, eu nem leio a Bíblia hoje. Senhor, mas eu não orei de jeito nenhum. Foi uma correria tão grande, Jesus. Olha, se nós não formos disciplinados, nós perderemos a essência da adoração. Se nós não formos organizados para buscar a Deus,
Glória a o que Deus. somos. Glória a Jesus. Quando nós entendemos a identidade em Cristo que nós temos, independente do que os homens dizem que nós somos, Oh, glória. o que falam de nós, quando nós entendemos o valor que nós temos, que foi provado naquela cruz do Calvário, aí nós aprendemos a não mendigar mais atenção, e nem presente, nem nada. É Nem de verdade. ninguém.